Vocês lembram quando perguntaram para o Barroso sobre o código-fonte da urna eletrônica lá nos Estados Unidos, que o Barroso olhou para trás e falou assim: perdeu o mané, não a mola? Vocês lembram disso? Lembra, né? A maioria das pessoas lembra dessa cena do Barroso olhando para trás e falando perdeu o mané. E vocês lembram também dele na Unis, acho que é Unis mesmo, uma faculdade lá, falando que ele tinha derrotado o bolsonarismo? Vocês lembram disso também, né? Pois é. O Barroso falou a respeito disso. Ele foi perguntado sobre essas falas e ele falou sobre isso. As duas frases que você se referiu, do perdeu mané. O Brasil precisa essa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané, numa mola. É sério. Tanto que o fato tenha ocorrido. E no caso do Congresso da Uni, com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. eu usei uma palavra quando queria ter usado outra. E, portanto, a minha crítica era ao extremismo e não às milhões de pessoas que votaram no ex-presidente por todo o direito de terem votado no ex-presidente. Então, gente, o que eu vejo? Eu percebi, não sei se vocês perceberam isso também, mas eu percebi que ele tá muito triste e magoado, sabe? Angustiado. Sabe? Mas eu não acho, sinceramente, eu não acho que ele esteja triste e angustiado pelo fato de ter perdido o visto americano, né? Eu acho que ele está mais triste, mais angustiado e mais magoado pelo fato de estar prejudicando as pessoas que ele mais ama, que são os filhos. Agora mesmo eu vi um vídeo do Lacombe, onde o Lacombe diz que tanto o filho quanto a filha dele está na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Está lá na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos esperando o que vai acontecer, né? E como o filho dele trabalha numa empresa, eu acho que é no banco imobiliário, no ramo imobiliário lá dos Estados Unidos, o que a empresa do filho do Barroso fez? Deu férias pro rapaz para ver o que vai acontecer. Se ele mesmo vai ser deportado, se ele vai voltar pro Brasil, se o Trump vai devolver... Oh, meu Deus, o que é isso na boca? Se o Trump vai devolver o visto pro pai e pros filhos, se vai só prejudicar o pai e separar os filhos. Então, assim, deu férias para ele. E a irmã também está na Embaixada do Brasil. Então eu vejo que agora ele está repensando em tudo aquilo que ele falou. Vocês viram aí pelas falas dele que ele se mostra um pouco arrependido, dizendo que usou as falas erradas, que não era bem daquele jeito e tudo mais, né? Pois é, por isso que eu te falo, não zombe das pessoas, né? Não tripudie em cima das pessoas, né? Você riu do pessoal que foi derrotado e agora o pessoal que foi derrotado está rindo das suas próprias risadas. Está rindo das suas risadas, né? Então eu achei interessante. Ele já é uma pessoa que eu confesso, gente, tá bastante arrependido, né? Ele já tá sentindo. Agora, uma pessoa que você não vê nada, né? Que você... sabe? E que já está preso, eternamente preso, que pegou prisão perpétua. E isso eu não tô falando, não sou eu que tô falando, não. A maioria das pessoas que comentam política falam isso. Que esse cara pegou prisão perpétua. É quem? É o Alexandre de Moraes. Pois é, porque ele não consegue sair de casa, não consegue ir num shopping, ele fica só em casa, ele está numa prisão domiciliar. A mesma prisão que ele decretou para o Bolsonaro, o Brasil decretado para ele, né? Então ele está completamente sem poder se comunicar. Não pode dar entrevista, ele não dá entrevista, né? Geralmente ministros não dão entrevista, o único que é mais saidinho assim é só o Barroso, né? Não dão entrevistas, não pode ir numa praia, não pode, a não ser que seja praia fechada, né? Não pode ir numa praia, não pode ir num shopping, não pode, e é qualquer lugar. E outra coisa, o Alexandre de Moraes não mexeu só com os pobres, ele mexeu com os ricos, né? Porque, querendo ou não, o Bolsonaro é um político muito querido pela classe rica,
né? Tanto é que o povo fala, você está defendendo os ricos, que não sei o quê. Por quê? Porque o Bolsonaro olha para o empresariado. Então, por exemplo, ele não pode ir num shopping chique também. Se ele for num shopping chique, vai ter gente hostilizando ele sim. Então, por isso que muita gente fala que ele já está numa prisão domiciliar eterna. Porque mesmo que isso se reverta, né? Ou mesmo que isso se reverta, não. Quando isso se reverter e o Bolsonaro voltar, mesmo que isso aconteça, mesmo quando isso acontecer, o Alexandre de Moraes já selou o seu destino. As pessoas nunca mais vão esquecer das coisas que o Alexandre de Moraes fez. É ou não é? Concorda comigo? Coloca aqui nos comentários. E o Barroso também, a mesma coisa. E eu ainda digo mais, gente, eu ainda falo mais. Eu acho que depois desses acontecimentos, depois do que vier a vir a acontecer com o Alexandre de Moraes, o Barroso será o próximo, né? Porque vocês lembram muito bem que o Barroso atravessou a Praça dos Três Poderes para impedir o voto impresso, né? Então, se a gente chegou onde chegou, se a gente está nessa situação, tem os 5 dedos do Barroso, tem a mão inteira e os 5 dedos do Barroso nisso. Então, vocês sabem, o Barroso vai ser o próximo, assim, primeiro Alexandre de Moraes, depois Barroso, depois Carmen Lúcia, né? Os outros eu já não digo, mas Barroso, Alexandre de Moraes, Barroso e Carmen Lúcia, eu não sei. Provavelmente também, bom, enfim, não posso falar muita coisa, né? Porque quem tem medo. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Curta, comenta, compartilha, me segue e até uma próxima. Se Deus quiser.